o atual goleiro campeão do Nordeste é o Pantera. Está aqui para a gente conversar um pouco sobre, não só sobre Copa do Nordeste, sobre o que ele já viveu no Campinense, sobre o que pode voltar a viver ou não, né? Vai depender muito do mercado ainda, sem definições sobre essa questão. Mas, Pantera, como é que você vê aí, né? Quer queira, quer não, um campeão ficar de fora de uma competição importante, né? De uma competição de tamanha visibilidade que o Campinense ganhou este ano, mas ficando de fora, infelizmente, por um regulamento que deveria ter sido questionado, acho, desde o início, né? A questão de regulamento, a gente já vem sofrendo com isso ao longo desse ano também, né? Passamos por isso, né? Se você quer questionar alguma coisa, você faça isso no tempo hábil, né? Já que não foi feito, agora não adianta chorar sobre leite derramado, é encarar as consequências da nossa falta de competência, né? De poder estar disputando uma competição maravilhosa como essa. Mas, por outro lado, também já se fala em tentativa de mudança do regulamento paraibano, então aqueles que foram beneficiados que não reclamem agora também, né? Porque é no mínimo 2 anos com o mesmo regulamento em vigência. Exatamente, né? Direito tem que ser iguais para todo mundo, e quem tiver de fazer suas reclamações que faça no tempo certo, para depois não ficar querendo mudar as coisas e fazer da maneira errada. Como é que você está vendo aí? Esse ano a Copa do Nordeste dando uma vaga na Sul-Americana, né? Com certeza mais investimento, não só mais visibilidade, mas também mais cobrança, principalmente nessas equipes de massa. E aí temos equipes de massa aqui também, se o Campinense participando, a gente viu que começou daquela forma assim que vocês trabalhavam, aí poucos acreditavam e o time foi crescendo, e aí os olhos foram voltando um pouco mais para cá e terminou que todos os olhos estavam aqui em Campina Grande. Você acredita na teoria esse ano, ano que vem no caso, alguma zebra, os times ditos menores, eles fogem, digamos, correm por fora? Como é que você vê, o que se espera para o ano que vem? É assim, não dá para considerar as equipes da Paraíba e até de Alagoas mesmo como equipes pequenas, né? Menores em relação à estrutura, pelo menos. Porque eles se enfrentam sempre, o CRB está sempre figurando em Série B, o CSA tentando voltar, e aqui pela força não só dos clubes, mas de suas torcidas, eu acho que é possível novas surpresas, né? Eu não sei se será esse ano que vem, porque os clubes considerados os grandes do Nordeste vão estar mais atentos a isso, né? Já que eles entraram esse ano um pouco mais tranquilos, achando que a qualquer momento poderiam conquistar a competição e foram surpreendidos. Realmente. É provável que eles venham mais precavidos, mas isso também não tira a possibilidade dos pequenos surpreenderem, até pela qualidade, como eu disse, do seu estado, da força que tem em suas torcidas e até pelos próprios clubes mesmo, que têm se reforçado bem, mantido bons elencos, né? Tanto 13 como o Botafogo. Eu acho que eles têm grandes possibilidades. Terminado aí tanto o Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, a participação na Copa do Brasil do Campinense, o torcedor deve estar se perguntando como é que eles conseguiram trazer o Pantera para cá. Fala para o torcedor, você mora hoje em Campina, não é? E como é que vem mantendo a forma durante essa época aí? E também como é que ficou o mercado para o Pantera, como é que foram as conversas? Bom, a questão do mercado, eu não tive nada assim de muito interessante, né, que me tirasse daqui, né? Eu sou morador realmente de Campina Grande, adotei a cidade e nada vai me tirar daqui como morador. Independente de clube, de qualquer coisa, pretendo viver aqui, até porque tenho interesses importantes aqui, a minha vida pessoal está feita aqui, eu quero continuar assim. E aí, questão de trabalho, eu realmente não tive nada de muito interessante. Apareceram algumas coisas, mas com a conversa, a questão financeira também não andou, né, para o lado de Sergipe, para o lado de Alagoas, do Rio Grande do Norte, mas nada muito concreto, muito interessante. Eu realmente passei um período bem estressante, período de junho ali, eu não queria saber de bola de forma alguma. E quando eu vim atentar para as coisas, já era muito tarde também, e fica difícil você entrar no mercado competitivo como o de hoje. Acabei ficando parado o resto do ano. A gente tem algumas imagens, eu pedi para o pessoal soltar aí para a gente conversando aqui enquanto as imagens vão passando. Imagens aí justamente dessa conquista do Campinense, um jogo aí enfrentando o Asa e o Pantera mostrando trabalho, né? Pantera, mesmo sendo, como você colocou aí, um mercado em que nem sempre as coisas andam, um mercado que a gente vê que muitos jogadores têm, realmente, acho que a palavra é essa, a gente vê muita prostituição até da profissão, né? Aceita tudo, não quer ficar parado. Mesmo com, digamos, o ápice em que você chegou aí junto com o grupo, na conquista de um título tão importante, embora apareçam, digamos, propostas, o jogador ele tem que saber a hora que tem que, não dizer parar, mas dar uma pausa, né? Pensar 2 vezes para onde ir, né? A gente tem exemplos de jogadores aqui até da terra que vão bater em outros países. Tem um amigo como o nosso parceiro, você conhece, o Dudu Medeiros, né? Ele foi bater na Ásia, na Europa, chegou lá, a conversa era totalmente diferente do que tinham proposto para ele, ele voltou para cá, nem sempre é do jeito que pintam na situação também, então tem que saber trabalhar com isso aí. É importante, né? É verdade que muitos dos nossos atletas, principalmente na nossa região aqui, onde o futebol financeiramente ele não é muito favorável para o atleta.
É tipo, como diz no popular, você está assando e comendo, né? Muitos deles não têm essa opção de poder ficar, como eu fiquei esse resto de ano, tranquilo, vivendo aqui. Né? Muitos têm que correr atrás de alguma coisa desesperadamente e às vezes as portas não se abrem, como eu disse, o mercado está muito competitivo e são obrigados a aceitar qualquer coisa, né? Muitos acontecem por essas situações. Mas é verdade que alguns atletas também optam por coisas erradas, achando que vai dar certo. Né? E você tem que ter um pouco de tranquilidade, buscar a opinião de outras pessoas que já passaram por essas regiões, para que você não venha cair no conto do vigário e não acabar sendo enganado e ao invés de ganhar dinheiro, acabar gastando o restante que você tem. Gastando, se estressando, às vezes até se queimando, digamos assim, exatamente, no mercado. Como é que você vê o mercado para goleiro aqui no Nordeste? A gente vê que o 13, por exemplo, estava até 2 semanas ainda atrás de pelo menos um zagueiro, um atacante, mas goleiro parece que é uma posição que às vezes até se fixa um pouco mais em alguns times, mas para conseguir mercado também em meio à competição não é tão fácil assim. No Nordeste, como é que você está vendo hoje o patamar? Essa semana eu estive conversando com o clube, né, sobre a possibilidade de trabalhar com eles e a gente vê que está complicado mesmo. Assim, as pessoas estão correndo atrás de bons atletas e está difícil. Você vê um atleta permanecer num clube como eu fiquei aqui por 5 anos, é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Pela cobrança, você jogar num clube de massa, não é todo mundo. Às vezes você está num time pequeno, faz uma excelente competição, quando você vem como campinense, que você é cobrado em treino, em jogo, na rua, você realmente às vezes não suporta a pressão e não consegue desenvolver seu futebol. Eu expliquei para o cara que queria negociar comigo que ele tinha que ver esse lado. Às vezes você está investindo um pouco mais, mas num atleta que vai suportar a pressão daquela grande torcida, que vai poder lhe dar resultados nas horas ruins, que é o que tem acontecido aqui comigo no Campinense. No momento que acha que eu não tenho mais nada para oferecer, eu venho e ganho uma Copa do Nordeste, entendeu? Então eu tentei explicar isso para ele. É difícil você achar bons goleiros, você vai até achar, mas que vão conseguir manter uma regularidade e suportar aquela pressão, está difícil no mercado de hoje. Tanto é que nós temos poucos aqui, o Fernando Henrique no Ceará e o Magrão no Sport. Mas fora isso, você vê o Náutico trocando de goleiro o tempo todo. O Thiago Cardoso conseguiu manter agora um pouco de regularidade também no Santa Cruz, mas é muito difícil você manter um goleiro, até porque é uma função difícil de se manter. É um cara que precisa ter confiança, tranquilidade, muita responsabilidade e conhecer aquela cidade e aquele clube para que ele possa se adaptar o mais rápido possível, senão você vai ter dificuldades para trabalhar. Nessa conjuntura aí que você coloca, ampliando um pouco, digamos, o nosso debate, falando sobre seleção, a gente vê que o Felipão, ele, até antes de convocar o Neymar, digamos, já para a Copa do Mundo, ele convocou o Júlio César. E o Júlio César preferiu ficar na 2ª divisão do campeonato inglês, no Queen's Park Rangers, né, e nem jogando tá. Causa, de certa forma, um comodismo para ele na sua concepção, já que ele coloca, no mínimo, ele na Copa. Aí abre 2 vagas, aí o Jefferson brigando, né, outros goleiros aí correndo por fora, o Cavalieri, né, o Vitor. Como é que você vê hoje a seleção brasileira nessa posição? A questão do Filipão com o Júlio foi mais pela dúvida do povo, né, da torcida e da imprensa, né, que devido à última Copa questionavam o tempo todo sobre a possibilidade do Júlio. E como ele tem o Júlio como titular hoje, ele tentou passar confiança para ele. O goleiro é fundamental você olhar para o seu treinador e saber que ele confia plenamente em você. Eu vivi isso com o Canindé esse ano e é extremamente importante para o atleta, porque o goleiro é um cara que precisa muito mais da cabeça do que do corpo. Qualidade é indiscutível que o Júlio tem, né? Mas não é garantia a real que ele, né, quer dizer que ele vai estar na Copa. Tanto é que se ele não conseguir se recuperar a tempo e não estiver jogando, é evidente que um treinador não vai jogar uma Copa fora em virtude de um atleta, né? Mas a questão de passar a confiança é importante sim, já que o cara é o titular de momento dele, ele fez questão de tranquilizá-lo para os burburinhos que vêm de fora, a questão de imprensa, às vezes isso afeta o atleta. Você vê alguém questionando toda hora o seu trabalho e você sempre mostrando que tem condições de estar ali. O treinador fez apenas tranquilizá-lo, mas é evidente que ele vai precisar mostrar. Eu só acho que ele errou na questão de não ter ido para outro clube. Ele poderia ter ido ganhar até um pouco menos, mas está num Roma, num Napoli, num Arsenal. Fiorentina também, se não me engano, procurou ele. Que ele estaria jogando o tempo todo e seria importantíssimo para ele, pela idade que ele já tem, estar em atividade até o início da competição. Tem casos aí, não de goleiro, mas principalmente de jogadores de linha, ditos assim, na Europa, por exemplo. O Sávio foi um cara que se acomodou muito no Real Madrid, né, e só pensou no financeiro, na minha concepção. Depois foi para o Zaragoza, ainda jogou bem em algumas competições, mas não faltou a ser aquele Sávio do Flamengo, né, que jogou ao lado de Edmundo, Romário, se destacou e foi para a Europa. E até perdeu o espaço de forma absurda na seleção. O Kaká também é um exemplo que, né, é de se lamentar para o futebol brasileiro, até a própria seleção, que falta referência de um jogador mais experiente ali no meio-campo. Isso é característico brasileiro para você, Pantera? Porque é muita coincidência. A gente vê os jogadores, os outros, pelo menos, a gente vê um Frank Lampard, tá aí com 30 e tantos anos,
Ah, tá no mesmo time e tá no Chelsea. Mas porque tá jogando, né? Se um cara desse vai pro banco, a gente vê que ele vai querer mudar de time logo. O Pirlo, por exemplo, quando tava pegando o banco na Juventus, né, já pensou 2 vezes, mudou de equipe. Né? Como é que você... no Milan, aí foi pra Juventus, quer dizer... É característico do futebol brasileiro isso ou não? Eu não sei se é por nós sermos menos favorecidos financeiramente, né? Os nossos atletas, quando eles vão para a Europa, eles adquirem outro modo de viver, né? E realmente a diferença financeira é muito grande, né? Eu creio, o caso do Kaká é um caso nítido disso, né? Ele tinha possibilidade de estar jogando há muito mais tempo, já está em forma, mas preferiu se manter ali, uma condição financeira que para ele é muito favorável. A gente lamenta, eu acho que vai da cabeça do atleta. Eu particularmente não penso dessa forma, né? Graças a Deus, não sei se é um defeito, se é uma qualidade, eu não ter essa questão de ser um mercenário, de querer buscar sempre a parte financeira como mais importante. Eu priorizo muito a qualidade do trabalho, eu respeito muito o futebol, o dia a dia, então eu acho que estar jogando, estar em atividade, não tem coisa melhor do que você estar vivendo aquela adrenalina de jogo, de poder ser participativo e ser atuante nas conquistas, né? Mas tem atleta que pensa dessa maneira, você também não pode... É o trabalho da gente, né? Então cada um tem uma maneira de ver. Um pensa mais no dinheiro, outro pensa mais no futebol em si, e assim todos vão viver. Cada um programa, digamos, a sua vida, a sua Exatamente. carreira aí, como acha melhor. Para a gente chegando aqui à reta final da nossa conversa, quem está em casa e acompanha as suas entrevistas, vê que você fala muito bem. Depois digamos, de terminar a carreira de jogador, pretende continuar no futebol? Já pensou nisso? Não parou para pensar? Já pensou em ser comentarista também de futebol? Acho que você já falou alguma coisa sobre isso, né? Já. A ideia é ser comentarista, sim. Eu não tenho essa capacidade para estar como repórter mesmo, né, em cima do atleta, fazendo tipo de perguntas. Eu acho que também como apresentador não é a minha praia. Mas para comentar, eu tenho uma visão muito boa assim, de fora das coisas. Sou um cara que assiste muito jogo, observa muito o esquema, procura absorver as coisas que eu vivi na minha vida de futebol. E eu tenho uma visão muito crítica do esporte e uma visão de dentro, né? E quando eu parar de jogar, eu quero levar isso para o torcedor, porque hoje em dia eles escutam muita bobagem de pessoas que nunca deram um chute numa bola e acabam absorvendo e levando para suas casas e até para um dia de jogo, né? E fazendo uma imagem errada do futebol e dos atletas. Eu espero poder levar uma visão melhor e mais limpa e com mais qualidade para os torcedores depois que eu parar de jogar. Dentro do futebol realmente não é o meu interesse, eu não tenho intenção nenhuma de continuar. Se eu pudesse, hoje eu pararia de jogar e já iria seguir essa carreira, tanto de comentarista, como trabalhar na área de educação física, para mexer com crianças, essas coisas na escola. Legal. Mas dentro mesmo eu não quero não. Eu esperei até o fim, até o pessoal já está dizendo, terminou o tempo, mas eu não vou fazer isso com o torcedor do Campinense. Tem possibilidades de voltar ao Campinense? Como é que está o mercado? A gente já sabe que é o Chardong, o treinador para a próxima temporada. A tendência é que seja o Lagusa, o treinador de goleiros, e disse que para ele o goleiro é você no Campinense. Mas o Pantera, como é que está a cabeça e como é que estão os contatos? A questão de cabeça vai muito do... Eu sou um cara que eu preciso sentir nas pessoas o interesse, né? Eu moro em Campina Grande desde junho e até agora não aconteceu absolutamente nada. Eu nunca tive sequer nenhum tipo de contato com nenhum diretor do Campinense. Eu estou há quase 5 meses vivendo aqui. As possibilidades são muito pequenas realmente, porque realmente tem outras coisas muito mais interessantes hoje, nesse momento, né? Falando de momento, existem outras coisas mais interessantes, pessoas que me procuraram antes e demonstraram interesse muito mais rápido, e isso pode ser dominante na hora da minha decisão. Ok, Pantera. Obrigado, boa sorte aí. Espaço sempre aberto aqui para a gente sempre estar conversando, porque você com certeza traz muito conhecimento aqui para o pessoal. Vai seguir bem a carreira. Eu já ia até pedir para você fazer a passagem de bloco e ir treinando aqui, mas fica para a próxima. Então, boa sorte aí. Ainda como jogador, lógico, mas já projetando uma carreira interessante nesse meio aí televisivo ou até radiofônico. Eu que agradeço o espaço e vocês sempre me tratando muito bem. Obrigado aí ao Pantera.